Vamos começar o moletom Vicky, então eu posiciono todos os moldes em cima do tecido, alfineto e vou recortando em volta de todos eles. Com todas as peças cortadas e antes de tirar todos os alfinetes para separar o molde do tecido, a gente vai ver todas as marcações de pique e vamos fazer pequenos cortinhos para marcar e facilitar na hora da costura. Cuidado para não fazer um pique muito largo, para que quando a gente passe a costura, ele suma no meio dela. Para começar, nós vamos pegar a meia-lua e vamos chulear a borda dela para dar acabamento. Vamos passar toda a volta dela na overlock. O próximo passo é fechar as mangas, então vamos posicionar direito sobre direito e vamos passar uma overlock. Faça o mesmo nas duas mangas. Agora vamos pegar as partes da ribana da barra, vamos posicionar direito sobre direito e vamos fechar as laterais na overlock. Vamos também pegar a gola, vamos posicionar direito sobre direito e também fechar na overlock. Agora vamos pegar novamente a meia-lua e se você tiver uma etiqueta de tamanho, você pode costurar ela aqui. Agora nós vamos costurar o punho, então vamos posicionar direito sobre direito e vamos precisar dos piques para nos guiar, por isso não se esqueça de fazer na hora do corte. Eu marquei todos os piques do punho com os alfinetes, para que a gente possa visualizar melhor. Vamos costurar do começo até o pique, vamos pular um, vamos costurar outro espaço, vamos pular o próximo e vamos costurar o último. Eu vou mostrar isso melhor. Aqui eu vou esticar para vocês visualizarem os piques, e eles são bem pequenininhos, como eu falei lá no começo. A gente vai costurar na máquina reta com 1 centímetro de margem. Vamos costurar do começo até o primeiro pique. Depois, vamos pular o próximo espaço e vamos costurar lá no meio. Então, a gente puxa, começa, dá retrocesso e costura o espaço do meio e dá retrocesso. O próximo espaço a gente não vai costurar e a gente vai costurar do último pique até o final, dando retrocesso no começo e no final para que a costura fique bem firme. Então, vai ficar basicamente assim, vai ficar umas sobras de fio, né, dos espaços que a gente não costurou. Então, ele vai ficar assim. Então, vamos formar 2 furos, que é por onde vai passar o nosso dedo. Então, a gente vai abrir a costura, por isso tem que ser na máquina reta, e vamos dobrar, colocando essa outra parte para baixo aqui, para pegar só essas bordinhas de cima. Então, arruma tudo lá para baixo e vamos passar uma costura com meio centímetro aqui para não correr o risco de pegar os tecidos que estão lá dentro. Passa só nessa parte que não foi costurada, dá retrocesso no começo e no final. E ele vai ficar assim. Agora, a gente vai virar o punho pro outro lado, então a gente vai abrir ele e vai virar. E a gente vai ver essas outras 2 bordinhas que sobraram para costurar. Então, a gente vai arrumar tudo lá para dentro, para pegar só esses cantinhos de tecido e vai passar uma costura de meio centímetro, igual a gente fez do outro lado, com retrocesso no começo e retrocesso no final. E a nossa costurinha vai ficar com essa carinha aqui. Eu tirei todos os excessos de fio, porque a gente vai desvirar agora e vai ficar tudo pra dentro. Então, ele fica meio embolado assim, parecendo que não vai virar em nada. E a gente vai desvirar esse punho agora. Sempre arrumando o tecido, essa ribana, pra ela ficar bem ajeitadinha. Agora, com o punho bem arrumadinho, vocês vão ver que o dedal já foi formado. Aproveito para deixar as costurinhas bem alinhadas, para ficar mais fácil na hora de colocar na manga. Agora, nós vamos pespontar esse dedal para dar um reforço. É uma costura opcional. Você coloca na máquina e vai puxando o tecido todo que está embaixo. Como o punho já está fechado, é uma costurinha mais chata de fazer, mas é bem possível. Então, você vai arrumando e ele vai ficar meio emboladinho assim mesmo. É normal. Olha só que bonitinho. Agora, nós vamos fazer o pesponto do outro lado. Lembrando que essa costura é opcional. Caso você tenha dificuldade para fazer, você não precisa fazer, porque o nosso dedal já foi formado lá nas costuras internas que a gente fez anteriormente. Agora, o nosso punho com dedal já tá feito bem bonitinho, bem costuradinho, e agora a gente vai pegar as mangas e os punhos. Vamos desvirar as mangas para o direito. Agora, para juntar a manga com o punho, nós vamos posicionar costura com costura e pique com pique. Então, perceba a importância do pique. Costura com costura e depois pique com pique.
Para ficar mais fácil, nós vamos vestir o punho na manga, lembrando que a manga tem que estar pelo direito, e a gente vai costurar tudo ao redor. Então, juntando costura com costura, como eu tinha falado, e pique da manga com pique do punho. Então, não se esqueça de dar todos os piques na hora do corte. Você pode alfinetar costura com costura e pique com pique, para ficar mais fácil na hora de arrumar aqui na máquina. Lembrando que a ribana é menor que o punho e você precisa distribuir ela de forma uniforme em todo ao redor. Por isso a importância de posicionar o pique com o pique. Dessa forma você vai esticar a ribana e ela vai ficar dividida proporcionalmente em volta de todo o punho. Olha só que belezinha. Agora eu vou desvirar aqui para vocês verem como que fica. Vamos reservar as mangas e vamos pegar as costas e a frente. Vamos posicionar direito sobre direito agora e vamos costurar os ombros e as laterais. Aqui eu comecei pelos ombros e depois eu vou para a lateral. Então, a primeira lateral eu vou começar da cava até a barra. E a segunda costurei da barra até a cava, porque essa é a hora de colocar a etiqueta de composição caso você tiver. Então, eu costuro um pouquinho, posiciono a minha etiqueta de composição e aproveito para costurar tudo junto. Com o corpo costurado, nós vamos colocar a ribana da barra agora, vamos dobrar ela no meio e vamos dividir ela proporcionalmente na volta. A mesma coisa com a gola, então a gente vai dobrar ela no meio e vai costurar ali no decote. Lembrando que tanto no decote quanto na barra nós temos as marcações do pique, e nós vamos juntar pique com pique e costura com costura para que essa ribana fique distribuída de forma uniforme. Você pode alfinetar costura com costura e pique com pique para facilitar, mas lembre-se, você vai ter que esticar a ribana para que ela se adapte ao tamanho do moletom e dê o efeito que a gente precisa. Para fazer a gola, nós vamos posicionar a costura da gola bem no meio do decote das costas, onde tem o pique. É aqui que a gente vai começar a nossa costura. Então, vamos posicionar pique com pique, sempre lembrando, e esticar a ribana para que ela fique proporcionalmente dividida em todo o decote. Agora, com as ribanas costuradas, nós vamos fixar a nossa meia-lua nas costas, costurando pela gola. Para fazer isso, a gente vai juntar a meia-lua com a parte do decote das costas, fazendo um sanduíche com a ribana, colocando ela para dentro. Então, a gente vai posicionar dessa forma e vai fazer uma costura reta aqui com a largura da overlock, com meio centímetro. E a meia-lua fica assim, então a gente desvira ela, arruma bem certinho, e agora vamos passar um pesponto para fixar ela melhor na peça. Para fazer esse pesponto, você vai ter que ir arrumando bem certinho e puxando para que essa costura fique bonitinha tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Você vai arrumando a ribana e vai puxando, dessa forma aqui. A minha costura eu fiz com meio centímetro e ela ficou desse jeito aqui. Agora, nós vamos fixar a manga na nossa peça. Lembre-se que a manga tem que estar do lado direito e a peça, o corpo da peça, tem que estar do lado avesso. Nós vamos abrir a cava e vamos vestir a manga pela cava para que a gente consiga fazer essa costura de forma mais certinha, sempre posicionando costura com costura. E o pique da manga com a costura do ombro. Você pode alfinetar como eu fiz para ficar mais fácil na hora de passar na máquina. Aqui eu tô passando na overlock, sempre lembrando de juntar pique com pique, para que sua manga fique bem distribuída na cava. E o nosso moletom tá quase pronto, mas a meia-lua ainda tá solta e a gente vai passar uma costurinha aqui para fixar ela. Então, eu alfinetei toda a volta da meia-lua para ficar mais fácil na hora de passar na máquina reta. Então, vem comigo. Na hora de passar na máquina reta, a gente vai costurar bem rente a costura da overlock, para ficar quase invisível. Então, você vai costurando e vai tirando os alfinetes até o final.
Lembre-se de estirar os alfinetes conforme você costura. Não passe a costura em cima do alfinete. Isso pode dar uma leve entortada na costura e ficar feio na parte de trás que vai aparecer. E a nossa meia-lua ficou assim. Esse é o moletom Vic. Eu coloquei um pingentinho aqui para dar um charme, mas a nossa costurinha ficou bem bonitinha, né? E aí, o que você achou desse passo a passo? Se você ainda não tem o molde do moletom Vic, acesse nossa loja de moldes no link da descrição.